Imagina, você passa noites e noites escrevendo sua tese e de repente descobre que um dos autores, na verdade, é o ChatGPT. A comunidade acadêmica está de cabelo em pé tentando entender como lidar com essa ferramenta, né? Será que a inteligência artificial pode ser autora? Precisa ser regulamentada? Que dilemas éticos isso traz? Para nos guiar nesse debate, a gente vai se basear no workshop do professor Walter Couto, um expert no assunto. As ideias dele com certeza vão dar o que pensar. Começando então pela primeira questão. A inteligência artificial, ela não pensa como nós, a gente sabe, mas isso a torna menos inteligente. O professor Walter, ele usa o conceito do Luciano Floridi, que fala da relatividade da inteligência. A IA pode até não imitar nosso raciocínio, mas os resultados e as capacidades dela são inegáveis. Ele compara com uma calculadora. Ela não pensa como um matemático, mas faz cálculos complexos rapidinho. Ou seja, a gente precisa rever nossos conceitos de inteligência. O foco talvez não deva ser o processo, mas o resultado, né? E por falar em resultado, que implicações éticas o uso da IA traz? E o professor Walter, ele destaca 5 princípios éticos fundamentais: beneficência, usar a IA para o bem, a não maleficência, evitar causar danos, a autonomia, que garante a liberdade de escolha, a justiça para promover a equidade e, por último, um princípio crucial: a explicabilidade. Explicabilidade. Me explica melhor isso. É simples, a gente precisa entender como a IA chega às conclusões dela. Isso é vital em qualquer área, mas principalmente na pesquisa, né? Na pesquisa acadêmica, onde a produção de conhecimento é o objetivo principal. Se a gente não sabe como a IA chegou a uma conclusão, como confiar nela? Entendi. Seria como confiar no mapa sem saber como ele foi feito. E como você mencionou a questão do conhecimento, o professor Walter também fala sobre viés nos algoritmos, né? Exatamente. Se os dados usados para treinar a IA forem enviesados, os resultados também serão. Aí fica a pergunta: como garantir que esses dados sejam representativos, livres de preconceitos? Afinal, a IA não pensa sozinha, ela aprende com o que a gente ensina. E falando em aprender, será que a IA pode ser criativa? Tipo, compor uma música, escrever um romance. O professor Walter traz a visão da Joana Zilinska, que argumenta que a IA, apesar de imitar e transferir estilos artísticos, não tem uma agência criativa genuína. A IA cria a partir de um banco de dados gigante, não concebe algo totalmente novo. Seria como um DJ que mixa várias músicas, mas não compôs nenhuma. E o mais curioso é que, segundo Zilinska, por trás dessa inteligência artificial tem um monte de gente trabalhando. Sim, ela mencionou o Amazon Mechanical Turk, uma plataforma onde humanos rotulam e categorizam imagens para treinar IAs. Ou seja, a inteligência artificial ainda depende muito da inteligência humana. Interessante essa relação de dependência entre humanos e máquinas, né? Mas falando em criação, como fica a questão da autoria no campo do direito? Afinal, a IA pode ser considerada autora de uma obra. A legislação brasileira, assim como a de muitos países, ela define o autor como uma pessoa física que cria obras originais. A IA, por não ter personalidade jurídica, não se encaixa nessa definição. Mas se a IA gerar um texto totalmente novo, nunca antes visto, mesmo assim ela não seria autora. A questão é que no direito autoral, o conceito de originalidade exige que a obra reflita a personalidade do autor. Como a IA não tem personalidade, ela não pode criar uma obra original no sentido legal do termo. Ou seja, a IA pode até escrever um texto brilhante, mas legalmente a autoria não é dela. E isso tem gerado um debate acirrado entre os especialistas, né? Com certeza. Uns defendem que as obras geradas por IA caiam em domínio público, livres para qualquer um usar. Outros argumentam que os direitos autorais pertencem aos criadores da tecnologia e não aos usuários. É uma questão complexa, sem resposta fácil. E no mundo acadêmico, como essa discussão se desenrola? Quais são as regras para usar IA em publicações científicas? O ICMJE, que é o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, ele define critérios rigorosos para a autoria científica. Para ser considerado autor, é preciso ter contribuído substancialmente para a pesquisa, seja na concepção, coleta e análise de dados ou na escrita do texto. Faz sentido, afinal. Na ciência, a confiabilidade é fundamental, né? E isso implica em ter pessoas que se responsabilizem pelo que é publicado. Exatamente. E como a IA não tem essa capacidade de assumir responsabilidades éticas, ela não pode ser considerada autora de um artigo científico. Mas e se um pesquisador usar a IA para escrever parte do artigo e não informar? Como detectar o uso da IA? Alguns acreditam que textos gerados por IA têm um estilo próprio, mas as ferramentas de detecção ainda são limitadas. Inclusive, a OpenAI lançou e rapidamente descontinuou uma ferramenta para identificar textos gerados por IA. Acontece que essa ferramenta errava mais do que acertava, gerando muita polêmica. Ou seja, por enquanto, fica difícil saber ao certo se um texto foi escrito por IA ou não. E será que instituições como a CAPES, que avalia a produção científica no Brasil, estão atentas a essa questão? Acredito que sim, e muitas universidades já estão elaborando diretrizes próprias para lidar com o uso da IA. Inclusive, o IBCT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, está desenvolvendo um chatbot com IA para auxiliar na catalogação de pesquisas. Interessante.
E por falar em tecnologia, o Google DeepMind está criando uma técnica de marca d'água para identificar textos gerados por IA. Parece que a corrida para controlar o uso da IA está a todo vapor. De um lado, a IA cada vez mais poderosa, capaz de gerar textos indistinguíveis dos humanos. Do outro, a necessidade de garantir a ética, a transparência e a responsabilidade na produção de conhecimento. E no meio disso tudo, ficamos nós, tentando entender o que significa ser autor, o que é criatividade e como usar IA para o bem da humanidade. E agora, para aprofundarmos ainda mais essa discussão, vamos para a segunda point do nosso The Deep Dive. E a pergunta que fica é essa, né? Se a inteligência artificial pode gerar textos indistinguíveis dos humanos, onde fica a questão do plágio? Pois é, né? O plágio sempre foi um problema, né? Um problema sério no mundo acadêmico. Mas com a inteligência artificial essa questão ela se torna ainda mais complexa. Imagina, um estudante usando IA para gerar um texto e apresentando como se fosse dele. Isso é plágio, né? Com certeza. Sem dúvida. Mas e se ele usar IA para reescrever um texto que ele mesmo escreveu? Tipo, onde fica essa linha, né? Entre o uso legítimo da IA como ferramenta e o plágio. Aí entra a importância da educação. A gente precisa preparar os estudantes, os pesquisadores, a comunidade acadêmica como um todo para lidar com essa nova realidade, né? Não basta só ensinar a usar, né? A gente tem que ensinar a usar de forma ética e responsável, respeitando os princípios da autoria, da integridade acadêmica. E essa educação precisa começar cedo. Desde a escola, os alunos já, né? Devem ser introduzidos aos conceitos de IA, os benefícios, os riscos, para que eles possam desenvolver uma postura crítica, né? Consciente em relação a essa tecnologia. Falando em postura crítica, você acha que a IA poderia influenciar a forma como a gente avalia a produção científica? Olha, essa é uma questão interessante. Se a inteligência artificial pode escrever artigos científicos, será que ela também pode avaliar? A CAPES, por exemplo, né? Ela usa critérios rigorosos para classificar periódicos e avaliar a qualidade da produção acadêmica. Como que esses critérios se aplicariam a um artigo escrito por IA? E os revisores. Eles seriam capazes de identificar se um texto foi escrito por IA ou por um humano. E se um revisor usar IA para auxiliar na revisão, ele deveria declarar isso. São muitas perguntas, né? E poucas respostas. O que a gente sabe é que a inteligência artificial está transformando o mundo da pesquisa, da produção de conhecimento, né, de forma irreversível. E cabe a nós, né, como comunidade acadêmica, garantir que essa transformação seja positiva, ética e que beneficie a humanidade como um todo. E para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho no mundo da IA, na escrita acadêmica, o professor Walter, ele nos deixa com uma provocação. Será que a IA, além de escrever, de avaliar, poderá também ser autora de pesquisas científicas? A IA, com a capacidade de processar dados, né, em uma velocidade, em uma escala que a gente nem imagina, ela poderia se tornar uma protagonista na busca por novos conhecimentos e soluções para os desafios da humanidade. Que seria um futuro utópico. Onde a IA e os humanos trabalham em colaboração, né, para a gente avançar as fronteiras da ciência. Ou um futuro distópico, onde a IA domina o conhecimento, subjuga a criatividade humana. Que questão. Será que a inteligência artificial, mesmo com toda a sua capacidade de processamento, seria capaz de replicar a intuição, a criatividade, a curiosidade, a paixão, né, que movem cientistas? Ou a IA seria apenas uma ferramenta a serviço da mente humana, né? Ampliando nossas capacidades e nos permitindo explorar novos horizontes. E a ética nesse cenário? Quem seria responsável, né, pelas descobertas, pelos erros da IA na condução de uma pesquisa? O professor Walter, ele lembra que a ética não é um conceito estático, né? Ela evolui junto com a sociedade, tecnologia, os desafios que a gente enfrenta. E a IA nos coloca diante de um desafio ético sem precedentes. A gente precisa repensar nossos valores, nossos princípios, nossas leis, né? Para garantir que a IA seja usada de forma justa, transparente, que beneficie a todos. Afinal, né, a IA não é um fim em si mesma, ela é uma ferramenta para a gente alcançar nossos objetivos como sociedade. E cabe a nós definirmos quais são esses objetivos e como a IA pode nos ajudar a alcançá-los. O professor Volta nos convida a pensar além dos aspectos técnicos da IA, né? E refletir sobre o futuro que a gente quer construir, o papel da IA nesse futuro. E essa reflexão não pode ser restrita à comunidade acadêmica. A gente precisa ampliar esse debate para toda a sociedade. O futuro da IA é o futuro da humanidade, né? E é nossa responsabilidade como cidadãos garantir que esse futuro seja próspero, justo, sustentável. E para a gente finalizar esse mergulho profundo no mundo da IA na escrita acadêmica, fica o convite do professor Walter para a gente continuar explorando essas questões, buscando respostas, formulando novas perguntas e, acima de tudo, né, mantendo a mente aberta para as infinitas possibilidades que a IA nos apresenta. É fascinante pensar no potencial, né? Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade, né, que a gente tem ao usar. Sim, com certeza. O professor Walter, ele trouxe, né, vários alertas importantes para a gente nesse workshop,
E acho que a gente conseguiu trazer, né, boas reflexões aqui no The Deep Dive. Sim, a gente abordou desde a questão da inteligência da IA, né? Passando pelos desafios éticos até o impacto na produção e avaliação científica. O que me chamou a atenção foi a ênfase, né, na necessidade da transparência. A gente saber como a IA funciona, como ela chega às conclusões. Afinal, se a gente vai usar como ferramenta, a gente precisa entender os mecanismos, né? Saber os limites e, principalmente, né, estar ciente dos vieses. E por falar em vieses, a discussão sobre a autoria de trabalhos gerados por IA também foi bem instigante, né? Afinal, quem é o autor de um texto escrito por uma máquina? Né? A legislação atual não prevê essa possibilidade e isso gera um debate, né, intenso no meio jurídico. E não só no jurídico, né? Na academia, nas editoras, enfim, em todos os setores que lidam com a produção do conhecimento. O professor Walter também provocou a gente a pensar no futuro da IA na pesquisa científica. Será que um dia a gente vai ver, né, a IA como autora de artigos ou até liderando projetos? Essa ideia, ela nos leva a questionar, né? O próprio papel do cientista, a importância da criatividade humana, da intuição, da paixão pela descoberta. Mas ao mesmo tempo, né, abre um leque de possibilidades. Imagina a IA processando dados em escala massiva, encontrando padrões que a gente jamais, né, perceberia. Uau! Seria uma revolução na forma como a gente produz conhecimento, né? Mas é claro, tudo isso com muita cautela, muita responsabilidade e sempre colocando a ética em primeiro lugar. E aí a gente volta para aquele ponto crucial, né? A necessidade de um debate amplo, que envolva a sociedade para que a gente possa definir juntos, né? O papel da IA no futuro da humanidade. Afinal, a IA não é um fim em si mesma, né? Mas uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a construir um mundo melhor se a gente souber usar, né? Com sabedoria. É isso. Para a gente encerrar nosso mergulho de hoje, fica o convite para você continuar refletindo sobre essas questões, buscando informação, dialogando e se posicionando criticamente, né? Diante dessa nova era tecnológica. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse The Deep Dive, que ele tenha provocado boas reflexões. Até a próxima.